Fala, gente, hoje no Canto do Samba Recebe é um programa muito especial para mim, Rafa Campos, e para toda a produção do Canto do Samba. Essa pessoa é uma pessoa muito relevante no meio musical e no meio do samba. Eu vou te explicar depois por que ele é muito importante. Eu estou falando hoje com o supervisor musical e o diretor da revista Ginga Brasil, Osair. Para quem não conhece a revista Ginga Brasil, ela foi uma das ainda até hoje referência musical para quem quer tocar o cavaquinho, quer tocar o violão e as músicas que estão na parada de sucesso. Então, Osair, muito obrigado pela sua participação aqui no Canto do Samba. Para mim é um maior prazer. Eu que agradeço. Osair, dos ouvintes do Canto do Samba, pessoal que conhece o samba, eu quero conhecer um pouquinho da sua história. Conta um pouquinho pra gente da vida do Osair. O Osair hoje está com 66. O Osair tem história para contar. E aí, assim, a gente, desde a adolescência, eu nasci no interior, né, num lugar chamado Pindorama, e a gente veio para São Paulo bem, assim, eu não conheço praticamente onde eu nasci. Mas, assim, a gente visitando lá há uns tempos atrás, a gente viu um pouquinho da cidade, mas, assim, desde 14 anos mais ou menos, a gente assim, teve um envolvimento com a música. Certo. Eu tinha um primo chamado Giancarlo, que ele foi um artista, um cantor da Jovem Guarda. Sim. E ele era cego. Sim. Então eu acompanhava esse meu primo. Você é violonista, cavaquinista? Não, na verdade, assim, acompanhava ele como assim, uma pessoa para conduzir. Ah, sim, entendeu? Sim, sim. E aí, assim, nessa situação de ter um primo artista, né, e ele teve um relativo sucesso aí. Entendi. E então a gente se envolveu com a música assim a partir daí. E ele assim me orientava bastante. Ele era pianista, então ele tinha um conhecimento musical muito grande. Então ele assim foi assim uma pessoa que me ajudou muito a ter um conhecimento musical. Entendi. Eu nunca fui em escola, entendeu? Autodidata. Osair, você falou da sua criação aqui em São Paulo, falou do João Carlos, que foi seu mentor musical, da Jovem Guarda, né? Foi importante na Jovem Guarda. Agora eu te pergunto, uma curiosidade que criou você contando essa história. Como que você caiu no samba? É verdade. Foi interessante que eu tinha um amigo que ele participou concorreu com o samba enredo lá na Vila Matilde. Sim, grande Nenê. E assim, ele não tinha quem o acompanhasse. Sim. Porque naquela época era raríssimo cavaquinista. Sim. Então, eu tocava um pouquinho de violão, né? E ele me arrumou um cavaquinho lá e eu meti a afinação do violão lá, as 4 cordas finais, né? Sim. Parecido com o violão, e fui o acompanhar. Então esse foi o meu primeiro desafio. A gente está falando de que período? De 85? 88 por aí. 88, 87, 88. Aí você, como foi a sua trajetória como músico? Depois de acompanhar essa disputa de samba enredo, você tocou em alguns grupos? Como que foi a sua vida musical? Isso. Esse rapaz, ele também tinha um grupo, então eles não tinham cavaquinistas, né? Então Sim. Ele pediu para me ajudar e tal nessa situação, mas assim o meu compromisso assim de trabalho Sim. era complicado. Sim. Porque assim, a gente tinha uma responsabilidade, a gente Sim, sempre se dedicou ao que fazer, né? Sim, era segunda a sexta o pedagogo, Exato. Aí no final de semana era o músico. Exato. Entendi. E aí assim, né, nessa situação, eu comecei também a tocar na noite, né? E foi com um grupo chamado Samba Chique, Sim. que a gente começou a ter uma situação de prestígio. Legal. E a gente participou então do Festival da Manchete. E nós fomos um dos 12 assim, finalistas, né? Que inclusive saiu um disco referente a esse evento. Quando você fala da Rádio Manchete, aí me remete umas lembranças da extinta Rádio Brasil, com a Cris, tudo isso em meados de 80, 85, 88. E você lá tocando o seu cavaquinho, a gente estava conversando antes de começar a gravação, foi aí que você começou a identificar o problema que havia naquela época. Além da escassez de cavaquinista, o que mais que pegava naquela época? Então, na verdade, assim, o samba era pouco divulgado, né? Como você sabe, o Moisés da Rocha, assim, que foi um grande nome, ainda prossegue, né? Sim. Ele que dava força pro samba.
Quer dizer, o pessoal ficava ouvindo do meio-dia às 2 o programa dele. Sim. Depois veio, né, a Gleides no Brasil 2000, ficou um pouquinho de tempo. Depois veio a Manchete em 86, depois veio a Band Brasil. Sim, então o samba foi assim melhorando na questão de divulgação. Sim, projeção, né? Isso, projeção nacional. Exatamente, porque assim, infelizmente, né, a gente sabe que nessa época, desde antes, né, o samba era bem discriminado. Sim, sim. Então a gente tinha esse problema, e a questão assim do meu segmento, que seria a revista para o pessoal aprender a tocar e cantar, assim, vou falar um pouquinho de mim. Sim. Por exemplo, tem um amigo que chamava Ney do Cavaco, que ele até foi dos originais do samba, anteriormente de outro grupo. Ele me passou, assim, para quem conhece um pouquinho de cavaquinho, a afinação de bandolim, sol, ré, lá, mi, entendeu? E aí eu falei para ele, poxa vida, como é que a gente faz assim os acordes dissonantes? Ele falou, não, faz o natural, isso que passa batido. E a gente, assim, foi lá, assim, conferir e tal, e depois a gente conseguiu achar uns outros acordes também, né? Então a gente viu, assim, desde essa época, a dificuldade que as pessoas tinham em conseguir um cavaquinista. Por exemplo, o primeiro grupo que eu toquei, que era o Samba Chique, que a gente participou desse festival da Manchete, eles já chegaram a tocar só com percussão numa casa. Porque não encontravam um cavaquinista. Não encontravam um músico para esse segmento. Então, a gente vendo essa dificuldade, falei, a gente vai, né, de repente, tentar contribuir com alguma forma, de alguma forma. E a gente teve, então, essa ideia de, assim, colocar essa revista para o pessoal, assim, conseguir, no caso, se aprimorar, né, para quem já tocava um pouquinho. E a gente, assim, modéstia as favas, como diz o Moisés da Rocha, né, a gente, assim, conseguiu contribuir nesse sentido. Ô Zé, eu começo a pensar, assim, você contando essa história, fico tentando imaginar como foi a montagem da primeira revista. Vamos lá para a primeira revista. Como foi pegar, sentar e falar, agora eu vou fazer uma revista para voltar pro segmento, para quem quer tocar cavaco, quem quer tocar violão. Você teve auxílio, foi tudo sozinho, foi na primeira revista que você já falou, achei, é esse formato mesmo que eu quero, e assim vai assim durante 28, 29, quase 30 anos. Como que foi essa primeira revista? Você consegue lembrar, assim, com riqueza de detalhe, como que foi essa formação? A revista Ginga Brasil, ela advém de uma outra revista chamada Pagodeiros, né? A gente fez 18 exemplares dessa revista, e por algum problema a gente, que não precisa relatar agora, né? A gente, assim, começou a Ginga Brasil. Certo. A Ginga Brasil, assim, esse nome, quem deu, passou pra gente, foi o Beto Guilherme. Sim, aquele da Agenda. Isso, grande cantor e compositor. Isso, e o irmão dele, um grande desenhista, né? Fez aquele desenho. A caricatura? Né? Exatamente. Sim, né? legal. Então a gente, assim, com essa experiência anterior, né, das 18 exemplares, então a gente viu que tinha um potencial para atingir um público maior. Então nos primeiros 18 você foi sentindo como o público iria interagir com o que você estava apresentando, que era algo novo, que foi algo pioneiro para o segmento. Foi pioneiro. E aí quando vem a Ginga Brasil, tava, não que estivesse mastigado, mas já estava com desenho pronto. Não, daqui vai funcionar dessa forma, esse é o desenho, como que vai ser feito, e a partir daí você já foi pro... Como que foi isso? Eu fico perguntando porque eu tenho essa curiosidade. Certo. Você já foi para os 5.000 exemplares? Foi para uma... Não, vou começar de 1.000, depois de 2.000. Como que foi essa... Na verdade você acertou o número, foi 5.000 mesmo. Opa, tá vendo? Foi 5.000. Esse número foi assim, a gente tinha assim, plena certeza que ia acontecer, porque a gente, no trabalho anterior, a gente via a gana das pessoas com relação assim, a querer, assim, a cultura, né? Porque o samba é uma cultura, né? Sim. Então a gente percebeu assim essa vontade que as pessoas tinham em estar assim adquirindo alguma coisa nesse segmento. Então a gente não teve dúvida. Então a gente fez de cara 5.000 exemplares, sim, e não sobrou nenhum para contar a história. Eu vou fazer um relato assim bem íntimo. Assim, quando eu comecei a tocar, já contei minha história algumas vezes no programa, onde eu passo entrevista, eu falo que quando eu comecei a tocar tinha um grupo que tinha esse mesmo problema que você relatou de não ter o cavaquinista e violonista. Aí o pai que tomava conta do grupo falou, meus dois filhos, o filho mais velho, o do meio, falou, você vai tocar cavaco e você vai tocar violão. Colocou os dois para estudar. E aí arrumou mais músico para tocar.
E aí quando a gente falava pra ensaiar, era engraçado, via a música tocar no rádio, na rádio na semana, a gente falava, pô, a próxima exemplar da Ginga Brasil tem que ter a musiquinha que a gente tá querendo tirar. Aí ficava aquela ansiedade de chegar na banca de jornal e comprar o exemplar e tá a música lá. E eu tava falando pra você na mesa, antes de começar a gravação, que a Ginga Brasil foi durante muitos anos o nosso parâmetro para ensaio. A gente ensaiava o cavaquinista e o violonista olhando para a Ginga Brasil para tirar as músicas. Então, a importância que você tem pro segmento, eu quero deixar bem claro aqui, é muito grande. É um pioneiro, né? Eu tinha, depois a gente coloca as fotos nos perfis, de você autografando a minha revista, porque pra mim eu tenho um carinho muito grande por você, fico feliz em conhecê-lo, mas eu quero deixar bem claro nessa nossa conversa a importância que você tem pro segmento. Osair, eu vou te perguntar, mas é meio curiosidade pessoal, como que foi a aceitação do público especializado? Os músicos, maestros, professores de violão, de cavaquinho, a chegada da Ginga Brasil no segmento. Como que foi a resposta? Você teve alguma resposta? Tive, sim. A resposta foi positiva. Sim? Porque, assim, eu sempre procurei, assim, eu sempre fui muito detalhista, né? Eu sou meio perfeccionista, né? Entendi. Então a gente buscava, assim, as coisas, além do conhecimento que a gente adquiriu, assim, apesar da gente ser autodidata, mas a gente sempre, assim, procurava também se aperfeiçoar. Certo. Então, assim, eu tive muito contato com as pessoas, com os grupos, com os produtores, com os arranjadores, e eles, assim, eu fazia, no caso, as cifras, e passava por esse crivo. Sim. E todas as pessoas que eram do ramo, que eram maestros, né, arranjadores, eles viam essa preocupação da gente querer fazer a coisa assim de uma forma bem adequada, né? Porque a cifra não é uma partitura, né? Então são letras cifradas, letras que tem o símbolo em cima, que a pessoa vai olhar lá e vai saber fazer o acorde. Certo. Então nesse sentido, quer dizer, era uma coisa assim que não era uma partitura, mas que eu queria seguir como se fosse uma partitura. Sim, sim. Então eu buscava assim a perfeição. Legal. Então quando chegava assim no pessoal, eles falavam, puxa vida, né, mas está igual assim o disco, né? Então era esse assim o sentido que eu queria dar, porque apesar assim de que as pessoas iriam sentir alguma dificuldade, mas eu queria que eles assim percebessem quando tocasse o cavaquinho que era do mesmo jeito que o pessoal gravou. Então quando tinha essas respostas dos produtores, cantores, dos grupos, eles falavam, pô, tô me sentindo realizado, porque a intenção era de passar pro público que compra as revistas a musicalidade próxima do que o cara tá ouvindo na rádio, você conseguir executar o que o cara tá tocando, e quando o público especializado te fala que você está indo por um bom caminho, te elogia, acho que é a melhor resposta, né? Exato, porque assim, a gente via a satisfação assim, das pessoas que compravam a revista, né? E assim, a continuidade, porque eles se tornavam fiéis à revista. Sim, sim. Então a gente foi crescendo por conta dessa situação, porque assim, a gente consegue sucesso quando não sou eu que falo do meu produto. Entendeu? É interessante assim quando outra pessoa fala do meu produto para outra pessoa. Então acontecia muito isso. Então o crescimento, né, assim a nível de quantidade de revistas que foi assim acontecendo, foi por conta dessa propaganda assim entre as pessoas. Entendeu? Não foi propaganda minha. Eu praticamente não fazia propaganda da revista. Entendeu? Então essa situação que a gente acha que foi interessante. Legal. Quer dizer, isso só acontecia porque era um bom produto. Com certeza, com certeza. Você criou um segmento novo, uma revista voltada ao mundo do samba. Com o passar do tempo, o sucesso que foi adquirindo, foi criadas as outras revistas. Eu falo especificamente da revista Cavaco, que é do meu período assim, de convivência com isso. Para você, como foi esse movimento? Como foi esse surgimento dessas novas revistas? Ajudou? Chegou a prejudicar? O que aconteceu nesse período da chegada das novas revistas do segmento? Então, a gente assim, sabe que a concorrência às vezes é legal. Sim. Entendeu? Quando ela não é desleal, então é legal. Então tinha espaço, né? Porque a revista Ginga Brasil era dedicada praticamente para o músico que queria aprender a tocar determinada música. Certo. Tinha matérias, né? Tinha entrevistas, mas o principal era isso. E a revista Cavaco ela veio assim numa situação
de colocar mais entrevistas e tal, e tinha poucas músicas cifradas, né? Certo. E até assim, a própria revista Cavaco, depois eu soube, assim, com satisfação, que a Cavaco ela surgiu da ideia da Ginga Brasil, entendeu? Então, baseado na Ginga Brasil, eles fizeram a revista Cavaco. Importante. Então, quer dizer, pra gente, assim, foi, assim, um prazer, né? E aí, assim, depois, infelizmente, né, elas não conseguiram, por conta de uma situação econômica do momento, né, prosseguir, e a gente continua, né? Graças a Deus. Então, assim, a gente continua meio de teimoso, né? Mas continua. Continua, tem que continuar. Eu costumo dizer que a gente que gosta da arte, que quer colocar arte na loja, somos uma espécie de militantes. Quem me falou isso foi um compositor esses dias atrás, ele me ligou, falando da oportunidade de participar do programa, ele falou, pô, eu gosto de falar com essas pessoas que são militantes. Eu falei, eu militante? Ele falou, você é militante do samba, você tá brigando pelo nosso segmento. Eu fiquei tão feliz, não imaginava que teria essa projeção. Eu costumo dizer, eu repasso o dizer dele, você é um dos militantes do nosso segmento. É importante isso. Osair, agora a gente está, a revista nesses 30 anos, né, completando 30 anos no próximo ano, está no processo de mudança do impresso para o digital. Quando que você sentiu esse momento quando você sentiu que era o momento para essa mudança e como que está sendo feita essa mudança? Você precisa de apoio? Como que está o seu, costumo dizer, seu plantel para te ajudar a manter essa revista nesse formato digital? Certo. Hoje eu conto com uma pessoa, o nome dela é Giovana. Depois o pessoal vendo lá o expediente da revista, vai aparecer que ela que está me dando essa força. Sim. Porque, assim, a revista no papel, ela, assim, por conta da situação da internet, ela foi, assim, teve gente que achou que até a revista tinha parado, tinha terminado. Mas ela prosseguiu, assim, normal. E essa diferença do papel para o digital, essa mudança, a gente teve uma certa dificuldade. Sim. Porque, assim, eu não tinha um pessoal, assim, que, assim, topasse essa briga junto comigo. Uhum. Então a Giovana, ela está fazendo tudo nesse sentido para a gente. E a gente está, assim, muito grato nessa situação, porque hoje a gente já tem um site, né? Então, Sim. depois se o pessoal quiser lá conferir, passa pra gente. www.revistagingabrasil.com.br, vai ver lá, assim, as revistas expostas. Então a gente está hoje em todas as redes, Instagram, Facebook, o que mais que tem mesmo? Vixe, tem tudo, YouTube. Toda. Então a gente está atuando nessa e hoje, situação. eu costumo dizer que o digital acaba aproximando de uma forma mais rápida, né? Vocês devem receber retorno através de Facebook, o comentário sobre a revista. Olha, a próxima revista tem como... Tem um pessoal que quer pautar um pouco a revista, eu acho engraçado pra caramba. A gente que trabalha com um programa semanal, de vez em quando recebe algumas mensagens. Esse programa da semana que vem você fala sobre fulano de tal. E acho que pra você que é voltado também pro segmento, recebe esse tipo de apoio. Sem dúvida, porque assim, as pessoas eles querem ver as músicas e os artistas deles em destaque, né? E felizmente a Ginga Brasil ele tem assim essa aceitação, porque a gente faz a revista para o público, né? Sim. Então, eu, por exemplo, assim, revistas especiais, o que eu tenho para fazer é impressionante. Então, assim, tem um hall de artistas que a gente vai ter que lançar aí mesmo, né? E as músicas atuais, né? As músicas boas que a gente assim procura colocar, assim, principalmente as músicas que são mais executadas, né, nos rádios e tal. E as músicas que também o pessoal normalmente indica, que é o que os grupos, né, as pessoas querem tocar ou na família ou na noite, entendeu? Então a gente procura assim atender aos pedidos assim das pessoas. Você até tocou na nossa próxima pergunta, então já conseguimos, duas perguntas de uma vez. Osair, você com 30 anos de Ginga, eu vou dizer 30 anos, tá logo ali, 30 anos de Ginga Brasil, você, como músico, estudou muitas letras, muitas composições, muitos grupos que surgiram, né, nesse transcorrer desses 30 anos. E como você faz uma avaliação do atual momento do samba? Com tudo esse apanhado de ideias que você teve desses 30 anos, qual que é o atual momento? O que você poderia dizer do atual momento do samba?
a revista Ginga Brasil? Para falar do atual, a gente tem que falar do anterior, Sim, né? sim. Então a gente viu uma evolução muito grande com relação à musicalidade, né? Então, por exemplo, assim, a gente viu ótimos arranjadores, maestros e até produtores, né? Letristas também, né? Que a gente espera que aconteça assim uma renovação, né? E com vários exemplos que já aconteceram anteriormente. Então que esse pessoal também olhe para trás, né? Para a gente, assim, a gente na história a gente aprende que tem que saber o que aconteceu para depois prosseguir, né? Sim. Então esse prosseguimento eu acho que é interessante as pessoas olharem o que aconteceu anteriormente, né? Para depois dar uma continuidade e aí assim continuar fortalecendo o nosso segmento. Sim. O nosso movimento, eu costumo dizer que a gente está num momento de frutificar, tem vindo coisas muito positivas para o nosso segmento, o olhar mudou de novo, né? Estão olhando a gente com mais atenção, está aparecendo uma oportunidade, a gente tem que continuar nessa toada de fazer bons trabalhos, boas músicas e atingir o público, né? E a Ginga Brasil está aí como uma das ferramentas, né? Para propagar nossa música no Brasil inteiro, não é isso? A gente assim considera que depois que surgiu a Ginga Brasil, a gente deu uma contribuição, né? Muito grande. Então, nesse sentido, a gente quer continuar. Então, para a gente continuar, a gente tem que se adaptar às situações, né? Para exatamente assim dar essa contribuição e continuar dando essa contribuição. Entendi. Osair, 30 anos de Ginga Brasil, qual que é os próximos passos da revista? E nesse ano de comemoração de 30 anos, o que vai ser feito? Já tem alguma coisa para antecipar para a gente? Então, nos 30 anos a gente quer realmente assim fazer alguns eventos, né? Sim. Para até continuar divulgando a revista, porque nesse processo digital, assim, a gente vai recuperar alguns leitores, né? Sim, com certeza. E para isso a gente quer contar com diversos artistas que passaram pela Ginga Brasil. Sim. E já tem assim algumas pessoas que a gente está pensando, né? E a ideia é fazer diversos eventos de comemoração dos 30 anos, exaltando o samba. Com certeza. Entendeu? É isso que continua, exaltar o samba. Isso. Osair, eu queria que você deixasse o site da Ginga Brasil para o pessoal que quer conhecer um pouco mais da história, conhecer um pouco mais da revista, né? E também se tem qual é o endereço nas redes sociais da revista Ginga Brasil. Perfeito. Então, o site tem tudo lá. Então, www.revistagingabrasil.com.br. Ok. Lá tem todas as informações. Tem a história da Ginga Brasil, Sim. tem, no caso, os telefones de contatos, as formas das pessoas adquirirem a revista, Sim. assinatura, né, se Legal. quer individual. Enfim, tem toda a coleção, porque hoje a gente tem assim uma quantidade de revistas que está mais ou menos em torno de 320 revistas. Sim. São 230 na numeração, né? E as edições especiais, né? Que no total dá mais ou menos umas 320 revistas à disposição. E estamos também nas redes sociais, em todas as redes sociais. Revista vai achar lá, Ginga Brasil. Revista Ginga Brasil, pode procurar que a gente está em todas. Osair, agora eu vou agradecer de todo o coração, de um cara que é admirador do seu trabalho. Hoje, conhecendo um pouco mais da sua história, um pouco mais da sua pessoa, fico muito feliz em você dar a oportunidade do canto do samba, de contar esse marco, né, que é a revista Ginga Brasil para o nosso segmento do samba. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Até uma próxima. Canto do Samba recebe com Rafa Campos.